Primeiro, quem tá chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Luciene Ferretti, aqui do Luciene Ferretti Ateliê. Então, qual é a questão dessa aula aqui que a gente observa? Dá uma olhada aqui. A gente precisa, iniciante na costura, aprender a casar essa costurinha aqui. Você olha assim, às vezes você compra umas peças, você não fala, nossa, deixa eu ver se essa aqui tem alguma que não tá casada. Que daí vocês vão entender o diferencial. Essa aqui não ficou muito certinho não, ó, dá uma olhada. Tá vendo? Tá vendo? Isso acontece muito com a gente na costura criativa, mesmo quem já costura há muito tempo. Numa hora que você tá fazendo uma peça, se você pula aquele truque, aquele pulo do gato, aquela técnica, acontece isso. E deixa de acontecer isso aqui, ó, que é a costura bem casadinha. E a gente não quer acabamento perfeito? Isso é acabamento perfeito. O que você prefere? Uma peça, entregar pro seu cliente igual. Você olha, são duas necessárias do mesmo tamanho, iguais. Não, difere o tecido, né? Todos da Vimor, hein? Utiliza meu cupom de desconto lá. E tem cupom de desconto também para comprar no Centro da Arte. Então, assim, são duas peças, tamanhos iguais, estampas diferentes. Esse aqui, uma pessoa gosta mais dessa estampa, outro gosta mais dessa. Aqui eu lembrei até da minha amiga Ana Cláudia, porque aqui é uma estampa africana. Gosta mais dessa estampa e outros de outras estampas. Ok, tudo bem. Talvez a sua cliente não vá olhar esse detalhe. Esse aqui, ó, esse detalhe, que um lado ficou diferente do outro. Mas você que é artesã e você conhece, você que é costureira criativa, você sabe que isso tá diferente. Que precisa estar assim, ó, certinho, cantinho encontrando, casadinho. Assim também como essa bonitinha aqui, ó, da caixinha de leite certinho. Como fazer isso encontrar? Quando a gente tá começando, parece que é um sofrimento, né? Porque caixinha de leite, que é o canto chanfrado, caixinha de leite nada mais é do que canto chanfrado, e a gente chama, né, carinhosamente de caixinha de leite, porque se você pegar uma caixinha de leite aí que tem na tua casa, o fundo é igual, ok? O que é? A Shuli falou que olha tudo, mas tem gente que não olha não, amiga. Então, o que é a gente deixar esse cantinho, essa caixinha de leite aqui? É um acabamento perfeito. Mas quando a gente tá começando na costura criativa, a gente dá graças a Deus de conseguir fechar uma caixinha de leite. Eu, quando fui uma primeira vez num workshop em que eu não sabia costura criativa, a professora me deu uma necessaire box para fazer. Gente do céu, que dificuldade. O workshop eram 2 horas. Quem terminou a peça para mim foi a professora, porque simplesmente ninguém me perguntou assim, você é iniciante na costura criativa? Nada, eu peguei, matriculei no workshop e fui, né? Ninguém se preocupou com isso, não teve esse detalhe, esse cuidado. E quando eu cheguei lá, a peça já estava cortada. Geralmente o workshop é assim, você pega um kit com a peça cortada, os materiais tudo certinho, bora lá fazer. Bora lá fazer, para quem sabe tudo bem. Mas mesmo você vendo a professora fazendo, e mesmo ela estando do teu lado, se ela não tá ali pegando na tua mão, te explicando o que é o que... Gente, falar caixinha de leite para mim era caixinha de leite, eu vejo a caixinha de leite. Hoje, quando você fala para mim caixinha de leite, eu não consigo me remeter à caixa do leite integral do leite. A minha visão eu tenho disso aqui, desse canto chanfrado das nossas peças artesanais. Então, tudo a gente aprende com o tempo, né? Para colocar um cursor, um zíper, um debrum. Debrum, o que é debrum, gente? Eu não sabia. Então, isso a gente vai aprendendo. Mas o que aconteceu comigo? Eu, Luciene, também errei. Eu também queimei etapas. A professora, ela tinha uma forma, né? Talvez ela não pensou, não tinha esse processo. Achei interessante. Vou olhar uma peça de alguém, quem sabe sou muito detalhista. Isso aí, amiga. O acabamento é tudo, gente. A nossa amiga tá falando, a Ana. Então, realmente, tudo é um conjunto de tudo mesmo envolvido. Desde a hora que você sai aí da sua residência, você entra na internet para procurar um material para comprar para sua peça artesanal, é legal a gente casar preço e qualidade, mas a gente tem que primar pela qualidade. A gente quer preço, quer promoção, tanto é que a Vimor Tecidos fez uma live shopping esse final de semana com um monte de promoção e vocês conseguem cupom de desconto comigo, com as outras parceiras também da Vimor. Então, você quer o desconto, você quer o preço, mas a gente quer qualidade.
A gente quer muita qualidade nos nossos produtos artesanais. E isso faz diferença. Então, é todo um processo da matéria-prima, da confecção. Eu não posso utilizar o mesmo ponto de costura criativa, o mesmo ponto da minha máquina de costura, para colocar o zíper, ou seja, estabilizar ele na minha peça com uma costura de segurança, para definitivamente colocar esse zíper com um forro, uma costura definitiva, e depois fazer o rebatido, que é uma costura externa. São pontos diferentes. O mesmo acontece com o tamanho do ponto. Você vai observar na aula, na hora que eu ensino essa peça aqui, que na hora que eu estou costurando essa parte, eu estou com tamanho de ponto. Na hora que eu vou pro forro, eu falo para você mudar o tamanho do ponto. Por quê? Material diferente. Tricoline com tricoline é bem mais fino do que tricoline com manta. Tá vendo só? Então, é tudo questão de conhecimento. E muitas vezes você chega, tem aquele mar de informações no YouTube, gratidão por isso. Graças a Deus que tem aulas e técnicas e professoras incríveis. Só que você chega de gaiato numa peça, tal peça. Você chega lá naquela peça maravilhosa, que maravilha. Você assiste a aula e fala, eu vou fazer. Daí uma coisa é você ver. Outra coisa é você fazer. Olha, escreve essa frase aí que eu falo direto. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Você tem que pôr em prática. Mas em prática de acordo com o nível de conhecimento que você está no momento e passo a passo. Como eu falei, você chega numa aula no YouTube top. Vem aquela peça maravilhosa na sua frente, mas você porque todo mundo tem uma primeira vez. A gente não nasce sabendo o que é caixinha de leite, o que é tricoline, o que é cursor, o que é fole. Muita gente não sabe. E eu levei uma bronca, hein? Uma aluna falou que não ia se matricular no meu curso, bem assim a pessoa falou, porque eu estava falando fole. E fole na região dela, ela não era obrigada a saber, mas se a pessoa... Eu falei assim, nossa, você nem assistiu a aula inteira, né? Que eu realmente falo fole, o que é a lateral fundo do bolso, que compõe aquela parte da bolsa, eu explico. Então, a pessoa vai num ponto e já critica tudo que você fez, né? Então, mas serviu pra mim. Serviu muito pra mim, que eu deveria, antes de já falar a palavra fole, explicar o que era e daí falar. Eu tenho que ter tato com essa pessoa, porque para ela foi uma experiência negativa falar a palavra fole. Fole, talvez ela só achava que era questão de instrumento musical, certo? Então, olha só o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. Shuli, eu vou pegar seu exemplo agora que eu vi um comentário seu lá na nossa plataforma da Escola de Costura Criativa, Shuli. Acabei de ver. Daí você estava comentando em questão que fica feio o zíper sem você colocar o terminal de zíper e do lado não colocar o acabamento. Ou seja, você faz um extensor de zíper que do lado ele tem só o tecido, mas tem um objetivo para aquilo. Porque uma coisa é você colocar o terminal de zíper aqui de um jeito e outra é você colocar um pedaço de zíper, vamos ver se vocês me entendem. Um tanto de zíper aqui e daqui pra cá tecido, daqui pra cá tricoline, um extensor de zíper. Quando é um extensor de zíper, eu não coloco acabamento no terminal do zíper, nas laterais. Não precisa colocar, é desnecessário colocar esse acabamento. Diferente de fazer isso aqui, ó, no final do zíper, que eu preciso ter acabamento na lateral. Sabe quando tem aquele puxa o zíper e mais um pedacinho? Ele precisa ter acabamento dos dois lados no terminal, dos dois lados externos do zíper, que eu não tô com zíper aqui para mostrar para vocês. Mas consegue, quem entende da costura criativa, que já tá um pouquinho assim, que já fez algumas peças, vai me entender em questão disso. Deixa ele falar, eu não gosto do acabamento, fica feio. Não é acabamento, é extensor. É quando você coloca um tanto de zíper aqui assim, ó, você coloca um tanto de zíper só aqui, e daqui pra cá, tricoline, daqui pra cá, tricoline. É um extensor, onde você não quer costurar por cima do zíper. Você quer costurar em cima do tecido, entendeu? Diferentemente de quando você faz um zíper com um terminal, porque o zíper fica aparente por fora, você pega ele por fora. Você precisa de ter um acabamento. Então, tudo isso se aprende. E a gente se aprende praticando. A gente assiste a aula e pratica. E quando vem uma peça muito elaborada,
Aí você vai e para na peça. Você assistiu a aula, mas daí você pega e para. Tá vendo, Shuli? Como eu leio tudo? Então, você pega e para na peça e fala assim, poxa vida, eu vi a professora fazendo com, nossa, tão fácil, e agora eu não consigo. Vamos supor que seja o viés. Eu não quero mais. A peça sim eu não quero mais. Então, eu gostei da aula da professora, tudo, mas peça sim eu não quero mais. Só vou fazer peça sem viés. E aí vai sua vida fazendo peça sem viés. Daí chega uma encomenda para você, você dá um jeitinho de fazer a peça sem viés, de não colocar viés na peça. E aí vai, minha amiga, e aí vai você com trauma do viés, porque não aprendeu a técnica lá atrás. Viés, não existe só um tipo de viés. Tem o viés contínuo, tem o viés do tecido, tem o viés pronto, tem o viés de Bonéon, tem o viés de gorgurão, que são o mesmo material, né? Os dois. Só que um tem elasticidade de um lado, o outro não tem. Então, você precisa aprender tudo. Eu não dou só para você o viés, eu ensino para você o porquê do viés, como é o viés. Cada um tem uma técnica. E tudo a gente se aprende. Mas se aprende cada coisa no seu momento e na sua etapa, na hora que chega para aprender, não é mesmo? Então, a gente é bombardeado de informações e muitas vezes fica perdida, sem saber o que fazer. Então, a minha aula de hoje seguiu um outro caminho, né? Tem esperança em aprender a colocar viés e vai aprender. Vai não. Isso viés não é um dom especial, não é uma coisa que uma pessoa tem, só ela tem aquela coisa que ela é especial para saber colocar o viés. Não é. A pessoa que coloca o viés com maestria já errou. Talvez menos, talvez mais do que a outra, mas já errou. Ela teve o primeiro dia e ela suou, entendeu? Muitas vezes a pessoa, para colocar um viés, em 2 dias, ó, tá craque, porque ela pegou umas 10, 20 peças ali, fez e tá craque, mas ela aprendeu uma técnica e ela dominou aquela técnica. Não tem só aquela técnica, tem outras. E outras técnicas que vão facilitar a sua vida e você escolhe uma e pega para você, amor. E pega para você. Do mesmo jeito que eu ensino você a colocar zíper com calcador comum e colocar zíper com calcador de zíper. O que é melhor para você? O que é mais tranquilo para você? Qual é o acabamento que você achou melhor? Ok, vida que segue. Pega isso para você. Olha aqui. Um zíper colocado com calcador comum. Um zíper colocado com calcador de zíper. É quase a mesma coisa, só quem vai observar muito é nós, que com calcador comum ele fica mais afastado da cremeleira, né, dos dentinhos. Com calcador de zíper ele fica mais aproximado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não existe uma lei lá escrita e assinada que tem que ser com calcador de zíper. Eu faço peças inteiras com calcador comum, porque minha máquina ela tem o recurso de mudar a agulha. Nossa, facilita muito. Mas você não tem esse recurso, não tem o calcador de zíper, você vai ficar sem fazer? Por quê? Movimenta o calcador, levanta o pezinho do calcador, movimenta a peça embaixo e você movimenta a peça embaixo e coloca o calcador na posição que você quer. Vai deixar de fazer por isso? Não espere você ter o calcador perfeito. Não espere você ter as coisas perfeitas para você começar a fazer. Comece, mas comece do jeito certo, dando o primeiro passo. Você sabe fazer costura invisível, pontinhos invisíveis, para dar um acabamento mais que especial na sua peça? Essa aqui não tem. Essa aqui tá com coisa dentro. Essa aqui não tá com costura invisível. Mas você vai entender o que eu tô falando em relação ao acabamento. Quem é que compra uma peça artesanal e vira e olha para ver o acabamento, assim, do que tá fechado aqui? Esse aqui é uma costurinha que eu fiz aqui para fechar. Mas, ó, uma dica para você, não fecha só o buraquinho, a máquina, se você for fazer a máquina. Fecha de um cantinho ao outro, ó. Fecha do cantinho aqui desse aqui, ó, até esse aqui. Passa uma costura inteira. Aí, se por acaso a pessoa um dia for virar, ela não vai saber aonde você desvirou a peça. Não vai nem saber se você desvira a peça, entendeu? Você pega, não faz só costura a máquina aqui, a não ser que for o pontinho invisível. Que é aquele carinho que a gente acabou se perdendo quando muitas entraram na costura criativa. Que aquela coisinha dá trabalho mais... Não que a gente não faça um trabalho artesanal e manual utilizando a máquina de costura, sim.
Existe nossa habilidade, nossa técnica, nosso estudo, nosso treino, nosso carinho, nossa mãozinha ali, porque sem nossa mão, filha, peça nenhuma sai pronta dentro. Põe o tecido na frente da sua máquina de costura, põe ele na frente da máquina de costura, passa por baixo e vê se sai uma peça pronta do outro lado. Deus abençoe você também. Vê se sai do outro lado uma peça pronta. Não sai, precisa de você. Então, por que a gente também perdeu o cuidado de tirar aquela... O cuidado não, né? Que todas nós temos o cuidado. Mas esse pulo de pegar a gente pula essa etapa, de pegar a peça, desvirou, né? Tira o forro para fora. Vamos passar, vamos pegar a agulha de mão e vamos fazer o ponto invisível. O povo não quer mais fazer ponto invisível à mão. Vamos fazer a máquina. Não que esteja errado, eu faço e ensino a fazer. Estou ensinando você agora a fazer, costurando de um ponto até o outro. Não deixe aberto no meio. Desculpa, não costure só a parte que está aberta no meio. Faça de um cantinho ao outro, porque sua cliente vai olhar. Olha isso aqui. Conta pra mim, aonde é que estava aberto para desvirar essa peça? Você não sabe. E a cliente vai olhar e vai achar que é assim mesmo. E uma artesã que olhar também não vai saber. E vai achar que tá uma graça com essa costurinha bonitinha aqui. Você pode, inclusive, fazer essa costurinha bonitinha aqui com um pontinho um pouquinho mais delicado ou com uma costurinha até mesmo um pontinho, como que chama? Decorativo. Pode, e tá ótimo. Escolha o seu caminho. Mas por que nós perdemos? E você já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu aí alguma professora de costura criativa falar que não sabe fazer o ponto invisível ou não gosta de fazer o ponto invisível, porque ela queimou a etapa. Quando a gente começa na costura criativa, você não começa na máquina de costura. Pode parar com isso. Ah, mas eu já quero começar costurando, já quero ir para a máquina de costura. Calma, minha amiga. Não queime etapas. Vamos fazer a costura, vamos conhecer o caseado à mão. Vamos conhecer o ponto invisível à mão. E os outros pontos que também, chuleado, cesir. Existem outros pontos à mão que você pode conhecer e usar numa peça sua de costura criativa. E agregar ainda mais valor. Uma coisa é eu desvirar essa peça e ter uma costura num pedaço só aqui. Uma outra coisa, eu desvirar essa peça, a costura tá de um ponto ao outro, eu não saber porque está delicada e eu não sei onde é porque eu dei um acabamento diferenciado. E outra coisa é você fazer o pontinho invisível. Eu ensino, minha amiga, o ponto invisível na minha escola. Eu ensino tudo do zero mesmo. Antes de você chegar no ponto invisível, tem aula teórica. Então, você tem a teoria. Porque alguém te pergunta, quantos de vocês sabem definir rápido o que é a costura criativa? Quantos? Costura criativa é. E tem uma definição como se fosse uma resposta lá numa prova de escola. Porque a costura criativa é muito abrangente, mas nos falta palavra para definir. Eu explico tudo isso. Então, tá vendo só? Traga esse diferencial para sua peça. De você parar um tantinho lá, fez uma 6 nécessaire, deixa todas com o fundinho aqui aberto e vamos fazer o pontinho invisível. Não quer fazer? Então faça um acabamento à máquina que nenhuma artesã, nenhuma costureira criativa, nem mesmo nenhuma cliente vai saber onde começou e onde terminou. Tá vendo? Ponto invisível foi uma das primeiras coisas que aprendi. Pois não é, minha amiga? É assim, adoro costura à mão. Costura à mão também é uma terapia. Fazer o pontinho haste, fazer pontinho atrás, fazer o alinhavo. O que é uma costura de segurança que a gente faz à máquina? É um alinhavo rápido. Tá com dificuldade de aprender a costura criativa? Eu vou te falar uma coisa. Você pode começar a fazer uma peça de costura criativa simples, todinha à mão. Todinha à mão. Não tem máquina? Você consegue fazer todinha à mão, conhecendo os pontos certos que vão ficar resistentes. Ah, mas vai demorar muito. Vai demorar um pouco mais, com certeza. Mas você vai chegar no mesmo resultado conhecendo os pontos certos. Uma coisa é você fazer a costura criativa, ou costurar, ou confeccionar uma peça, um porta-moedas, um jogo americano, um porta-talher, seja o que for, à mão, sem saber os pontos, com aqueles pontos tudo de qualquer jeito aberto, frouxo, e outro é você saber fazer o ponto correto.
não é? E isso tudo faz diferença no nosso trabalho artesanal. Então, se vocês assistirem minhas aulas no YouTube, há aulas lá que eu utilizo cola de contato, a máquina industrial e tantas outras coisas mais, material sintético, couro. Eu não tô aqui com o porta-moeda, mas tem um porta-moedas lá que tá escrito porta-moeda sintético, mas eu fiz ele em couro também, a coisa mais linda do mundo. Há uma técnica para isso, mas por que, minha amiga, que você vai lá sofrer? Vai assistir a aula? Assiste, mas não vai fazer agora, se você é iniciante na costura criativa. Há outras coisas para você fazer. E você pode sim aprender a fazer do jeito que eu falei, assim, ó, encontrar a costurinha perfeita, que quando você olha assim, fala, nossa, que bobagem, isso é fácil, mas para quem é iniciante não é. Na hora que ela vai fechar a peça e na hora que ela olha, tá uma aqui, ó, essa então vai estar outra aqui, tudo torto. E ela vai ficar triste porque ela conhece e ela quer entender a técnica. Há um truque, há um jeito, há uma forma de você fazer. Que nem a utilização de alfinete. Quando a gente começa, você tudo usa alfinete. Eu não conseguia fazer nada sem alfinete. Colocar um zíper sem alfinete, imagina, um forro. Jamais. Fazer um fechamento de caixinha de leite, alguma coisa de uma peça sem alfinete, não conseguia. Chega um ponto que você costura tanto que você não utiliza alfinete, você não utiliza... Não tô falando que é dispensável, não é que você vai dispensar, mas dependendo do passo que você está na costura criativa, você consegue dispensar o alfinete. Porque você conhece a técnica, você já fez diversas vezes, que nem o cursor. Você domina colocar o cursor no zíper de uma forma rápida, fácil, intuitiva, que você faz como se estivesse respirando, porque você fez muitas vezes. Gente, tudo na nossa vida precisa ter um primeiro passo. Você não vai até o mercado sem você levantar o bumbum da cadeira e dar o primeiro passo. Você não chega no topo da montanha sem dar o primeiro passo. Uma criança, ela nasce ali, ó, não sabe nem virar, nem enrolar. E um dia ela tá correndo, andando de bicicleta. Por que que você não vai conseguir colocar o cursor rápido e fazer um viés? No início alinhavava tudo, isso mesmo. Você pode estar com dificuldade de colocar o zíper com o alfinete, alinhava, aprende o ponto de alinhava com uma outra cor contrastante, tá? Que daí fica mais fácil ainda para você pegar e tirar aquela linha depois do zíper colocado. Ótimo, perfeito. O importante é você, para cada escada tem um degrau, na escada tem vários, né? Então você tem que ir o primeiro. E é assim na nossa vida, a costura criativa tem também o primeiro passo. Tem o primeiro passo, que não é você sentar na máquina de costura e costurar. Tem toda, que nem eu tô doida para dar umas peças para as minhas alunas. Eu entreguei 13 aulas esse final de semana no meu curso, porque assim, ó, eu queria fazer, mas eu queria fazer bem feito, né? Bem feito. Tanto é que o módulo, as aulas de Matelassé, não terminaram ainda. Tem muito mais Matelassé para ensinar para vocês, mas já é o suficiente para entrar a peça que eu quero dar para vocês. Como é que eu vou ensinar uma peça que eu vou ensinar para elas, que vai zíper e Matelassé, sem ter ensinado o zíper e o Matelassé antes, né? Não tem sentido. Até eu poderia colocar para agradar algumas alunas que estão insistindo em relação, eu quero essa peça. Poderia fazer, mas não posso. Eu tenho outras alunas que eu respeito o aprendizado delas. Falei muito sobre acabamento, sobre como começar na costura criativa e também falei sobre a parceria que eu tenho, Cavimor Tecidos, que você tem cupom de desconto lá para você comprar os seus tecidos, que tem muita coisa linda em promoção. Se vocês observarem esses cursores aqui, ó, tá vendo? Cursores. Vamos dar uma observadinha aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês do que eu tenho aqui, tá? Mas tem muita coisa linda que tá lá no meu ateliê, ó. Muita coisa linda é do Centro da Arte. Ateliê Centro da Arte, que é da Érica. Eles são fabricantes dos cursores. Pra você ter uma ideia, eles fabricam cursores que vendem para as maiores lojas, que é falta de ética, agora eu não vou falar o nome da loja, que são muito conhecidas, lá do Brás, da internet, que vendem esses cursores, eles que fabricam. Muita coisa lá, mas eu não tenho só eles de
de parceria de material para vocês. Eu tenho mais e tá chegando mais. Vou encerrar nossa aula de hoje. Obrigada demais. O tema de hoje era mas a gente acabou conversando um monte de coisa maravilhosa. Beijo grande no coração de vocês. Uma segunda-feira abençoada, linda, maravilhosa. Que a gente vai ter uma semana incrível, hein? Fiquem comigo, fiquem com Deus e até logo!